Olá! Mais uma vez o Pensata, o seu programa das terças-feiras. Aqui, Marcelo Madureira, do outro lado da câmera, Nando Chagas. Nós aqui, parceiros aqui, com as nossas pensatas aqui, elaborando com vocês aqui coisas divertidas sobre livros. E hoje, tá bom. Não esqueça de dar o seu like. Pode dar o like agora, que o livro de hoje é bom. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal e me acompanha nas redes sociais, faz favor. Pensata, com Marcelo Madureira. Hoje eu trouxe isso aqui, ó, Dos Barões ao Extermínio. É uma história da violência na Baixada Fluminense. Quem escreveu esse livro foi José Cláudio Souza Alves. Ele é um scholar. Esse livro, na verdade, foi uma tese e ele adaptou essa tese para um livro. A leitura de tese é muito maçante, porque tem algumas características técnicas e tal. Tese é assim mesmo. Mas algumas teses são tão interessantes que o próprio autor ou alguém dá uma editada e transforma aquilo ali num livro bacana. É o caso desse aqui. Eu sempre fui um cara muito interessado sobre a questão da criminalidade, né? Por que existe o crime, de onde existiu o crime, por que se pratica o crime, principalmente o crime organizado. Não esse crime eventual, né? O cara matou por briga, blá, blá, blá. Esses são chamados petty crimes. Petty crimes não é petty crimes, são graves, né? Mas assim, são aqueles crimes eventuais, não são praticados por criminosos. Mas o crime, principalmente, o tráfico, né, de tudo, né, o jogo do bicho, todas essas coisas que são feitas de forma com a lógica capitalista, né, o que se chama de crime organizado, isso me interessa muito, porque eu gosto de entender, porque, aliás, a melhor forma de você neutralizar e combater o crime é conhecendo ele profundamente. Você só consegue derrotar o crime com inteligência. Com violência você não consegue derrotar o crime em lugar nenhum do mundo. Isso é uma grande verdade. E esse livro aqui é um trabalho minucioso sobre como que a Baixada Fluminense se tornou um celeiro de criminosos no Rio de Janeiro e no Brasil. E é um estudo muito bem feito, que ele conta primeiro a formação de como se formou a Baixada Fluminense. Essa região em torno da cidade do Rio de Janeiro, da metrópole do Rio de Janeiro, que reúne várias populações pobres, né? Nova Iguaçu, São João do Meriti, Nilópolis e outros municípios que formam a área metropolitana do Rio de Janeiro. Eram grandes fazendas de laranja, de café e tal, que aos poucos foram sendo loteadas e passaram a virar moradia para as pessoas mais pobres, que não tinham condição de morar dentro do centro da cidade do Rio de Janeiro, ou da Zona Norte, ou da Zona Sul, wherever, né? Elas tinham que morar longe. E a Baixada Fluminense passou a ser uma alternativa. E dentro dessa formação dessas cidades, você vê como, ao mesmo tempo, foi se formando uma rede mafiosa, né? uma rede de criminosos ligados principalmente à política. Né? Essa é uma ideia que um grande amigo meu, Mauro Malim, um grande scholar, um grande historiador, uma pessoa brilhante, na minha opinião, ele me despertou. Olha, o crime, na verdade, a política se serve do crime. Os políticos usam o crime, né? E acaba que depois o crime acaba usando a política. E acaba que política e crime viram a mesma coisa. Se você for ler esse livro aqui, você vai ver como a formação, né, das grandes corporações criminosas na Baixada Fluminense, que depois acabaram se espalhando pela cidade do Rio de Janeiro inteiro e depois pelo Brasil inteiro, elas se dão a partir de base de disputa política. De disputa política baseada na violência, né? Começa principalmente com aquela coisa da chamada milícia, ou seja, como o Estado, né, a polícia não dá conta de, digamos assim, manter a ordem e a lei naquelas regiões, principalmente empobrecidas, as próprias pessoas do lugar passam a se organizar e criar ou contratar matadores de aluguel, justiceiros, para manter a ordem no local. Só que isso acaba se transformando num negócio,
um business, né? De matar bandido, você passa também a traficar droga, a traficar arma, vai por aí afora. E você verifica que grandes líderes políticos acabam surgindo, emergindo dessas próprias organizações, quando não são os próprios líderes dessas organizações. Aqui fala de uma figura que já teve até filme sobre ele, teve vários livros, foi o Tenório Cavalcante, um político populista da Baixada, teve muito poder durante muito tempo, um alagoano que veio de Alagoas com uma mão na frente e outra atrás e se transformou num grande poderoso da política e do crime na Baixada Fluminense. O Tenório Cavalcante era famoso porque era o homem da capa preta. Ele usava uma capa preta e dentro dessa capa ele trazia uma metralhadora, aquela M42, a famosa Lurdinha. A Lurdinha é como os nossos expedicionários da FEB, os pracinhas, denominaram essa metralhadora alemã, M42, porque ela era de uma velocidade e de uma mortandade. O barulho da M42 é de zíper, assim, zip, 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 zip. A quantidade de balas que ela dispara por segundo é uma coisa inacreditável. Ela corta um corpo humano ao meio. E o Tenório Cavalcante era famoso por carregar a sua Lurdinha, essa metralhadora M42, debaixo da capa preta. E ali era o argumento principal dele, era o principal argumento dele para resolver as disputas, sejam políticas, seja de poder e tudo mais. Então, esse livro aqui, inclusive, ele conta como é que surge todo o poder da família do Anísio Abraão, a família Abraão, né, que não é só o Anísio, já vem de antes, né, como a família Abraão, por exemplo, tem tanta influência na Baixada, e como, por exemplo, essas pessoas passaram a influir no samba. Né? A escolha da família Abraão e outros bandidos de investir em escolas de samba, como foi o caso da Beija-Flor, de Nilópolis, foi uma escolha política estratégica. Não foi por amor ao samba. Né? E mostra, inclusive, aqui outros momentos da Baixada Fluminense em que existiram revoltas populares. A população era tão desassistida, era tão esquecida pelas autoridades. Eles ainda não têm saneamento, transporte, educação, saúde básica, nada. Nunca tiveram isso. E em muitos momentos houve revolta popular, a ponto de haver quebra-quebra, a ponto de haver assassinatos. Cara, o exército ter que intervir para pacificar a Baixada Fluminense. Então aqui o José Cláudio Souza Alves, ele se dedicou, né, a estudar esse assunto, foi fundo, pesquisou em vários documentos, tem uma extensa bibliografia, inclusive, e depois que ele apresentou essa tese dele, ele reuniu aqui nesse livrinho, que vocês só vão encontrar na estante virtual, não tem, infelizmente, à venda nas boas livrarias do ramo. Primeiro que foi edição pequena, de uma editora pequena, né? E depois porque esse livro, se não me engano, é de 1988, já faz um certo tempo. É uma pena que ele não seja reeditado, porque ele é muito atual, ele é muito esclarecedor. Ele mostra, principalmente aqui, como na cidade do Rio de Janeiro, política e poder andam mancomunados, andam de mãos dadas. Né? Tanto que se você hoje for verificar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas lá ligadas a facções criminosas, à milícia e tal, é enorme. É enorme. Eu diria, né, eu ousaria dizer que é a maioria. E são essas pessoas que acabam dominando a política local e a política da metrópole e a política do Estado. Né? Mais uma vez, a importância das pessoas procurarem entender não só a importância do voto, mas saber em quem estão votando e acompanhar, né, a carreira daqueles que você está votando, que evidentemente que existem pessoas de bom propósito, existem políticos com bons propósitos, mas é preciso separar o joio do trigo. Né? E a maior parte dessas pessoas praticamente explora, através do voto, as populações locais. Isso vem desde dos anos 30 do século passado até hoje. E só vem piorando. É daqueles livros que você fica curioso, porque ele vem desde a época
que eram fazendas lá, que tinham os barões do café, das laranjas e tal. Você sabia que a Baixada Fluminense, no princípio do século passado, nos anos 20, ela exportava frutas para o exterior, principalmente laranja, de qualidade. Laranja, banana, mercadorias que escoavam pelo porto do Rio de Janeiro. Mas depois, por questões que estão aqui no livro, que você vai ler, o preço da terra, o dólar, a cotação das frutas, aquela coisa toda, se transformou num gigantesco loteamento popular. Inclusive, a propriedade de terra lá também é outra questão de bandidagem, né? A famosa grilagem, né? Quando você ocupa, né, na marra, na força, terras que pertencem ou ao Estado ou pertencem a outras pessoas. Então, é o que eu digo, para você realmente tentar combater de forma racional o crime, de forma inteligente, e ter alguma chance de derrotá-lo, você tem que estudá-lo profundamente, estudar ele lá nas suas raízes, estudar como é que ele se estrutura, como é que ele se organizou, como é que ele se organiza, como é que ele se desenvolveu. Né? Não adianta você ficar hoje abraçado a discursos, eu sou contra a legalização da maconha, eu sou contra isso ou contra aquilo, sem você ter um embasamento, né? Um embasamento histórico, principalmente, de como esse troço se organiza. Né? Porque, por exemplo, eu não sou favorável à maconha, não estou aqui fazendo apologia da maconha, mas eu tenho certeza que se você legalizar a maconha, você vai diminuir muito a receita dos criminosos, das facções, das organizações criminosas organizadas. Mas eles vão buscar outra coisa. Né? Eles têm várias commodities, desde tráfico de órgãos humanos até tráfico de armas, prostituição, eles exploram tudo. Né? Eles exploram o jogo do bicho, essa coisa toda. Então, é que eu digo, se um dia você pegar a jujuba, né? Pegar a singela jujuba e dizer é proibido consumir jujuba, no dia seguinte vai ter traficante de jujuba. Né? Porque o crime é isso. Ele proporciona a você serviços e produtos que são proibidos, né? Proibidos pelas leis da sociedade. É preciso sempre você estar revisitando, repensando, para ver até que ponto essas proibições fazem sentido ou não. Então, mais uma vez, recomendo fortemente a leitura dos Barões ao Extermínio, né? Para você saber as origens do crime aqui na Baixada Fluminense e também na região metropolitana do Rio de Janeiro. É um livro de leitura fácil, não é chato, pelo contrário, tem muitas coisas curiosas, tem personagens que estão até hoje na política, e aí você vai, talvez, elaborar algumas ideias interessantes sobre como pode se combater o crime de forma racional. E essa foi a pensata de hoje. Continue me dando aquele like, que vocês vão dar agora, né? Compartilhando com os amigos, assinando meu canal, me perseguindo nas redes sociais, e até a próxima pensata. Beijo, queijo, tchau!